são os atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8429 de 92? Eu fiz um esquema para facilitar a memorização dessa temática. Eu trabalho tudo isso no meu Manual de Direito Administrativo da Saraiva Jur e também aqui nas nossas aulas, e já deixando para você essa diferenciação. Então veja só, eu tenho o artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, da Lei 8429 de 92, que cuida dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Temos também aqueles atos previstos no artigo 10 da LIA, que são os atos de improbidade que causam prejuízo, dano ao erário. E temos os atos que atentam contra os princípios da administração pública previstos no artigo 11. Originariamente na LIA nós tínhamos o artigo 9, 10 e 11. Só que nós tivemos relativamente recentemente, uma inclusão de uma categoria de ato de improbidade no artigo 10, letra A, que é aquele ato de improbidade que fixa, que prevê como improbidade administrativa aqueles atos decorrentes da concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, que é o artigo 10A da Lei de Improbidade Administrativa. Então, vou deixar aqui uma atividade para vocês de mentoring, que eu falo para os meus alunos nas minhas mentorias e que eu estou deixando aqui para você que está assistindo esse vídeo. Você vai, número 1, ler todos os incisos desses artigos, então do 9, do 10, do 10A e do 11, porque os incisos desses artigos são exemplos de atos de improbidade. Uma vez que você tenha lido tudo isso, pode ler 2 vezes cada um. O que você vai fazer? Você vai ler o artigo 12. Por quê? Porque no artigo 12, e aqui no esquema eu coloco isso para vocês, o artigo 12, inciso 1, traz as sanções, as penas correspondentes quando o ato de improbidade praticado é o enriquecimento ilícito. O artigo 12, inciso 2, traz as penas, as sanções, quando o ato de improbidade administrativa praticado é aquele ato do artigo 10 e, portanto, aqueles que causam prejuízo ao erário. O artigo 12, inciso 3, traz as sanções quando o ato de improbidade administrativa praticado é do artigo 11, de violação aos princípios da administração. E, por fim, o artigo 12, inciso 4, fixa as sanções aplicáveis para aqueles atos decorrentes de concessão ou de aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. E aí, eu gostaria muito que vocês dessem uma lida nesses dispositivos e nessas sanções respectivas. Por quê? Porque isso despenca em tudo quanto é prova. Então, se eu tivesse que selecionar e responder aquela pergunta que sempre chega lá no @LiciniaRossi, que sempre chega nas minhas redes sociais, de professora, quais são os artigos mais importantes da Lei de Improbidade que eu tenho que saber? Eu falaria para vocês artigos 9, 10, 11 e 12 de leitura obrigatória. E aí, com certeza, memorizando e decorando tudo isso, você fará uma excelente prova, porque com certeza, caindo em improbidade administrativa, em 90% dos casos, é isso que sempre vai aparecer. E lógico que nas nossas aulas, nas explanações, em que eu tenho bastante tempo para desenvolver a lei de improbidade administrativa, aí nós iremos nas minúcias, nos detalhes de cada um desses atos, bem como trabalharemos o elemento subjetivo necessário para cada um deles e várias outras questões. Um beijo e até a próxima dica.